Mas aí sentiu de novo, passou por uma nova cirurgia e o médico do Palmeiras falou sobre essa recuperação do jogador. Vamos ouvir. Após John indicar permanência na Inglaterra, o Palmeiras mudou o foco no mercado e passou a mirar Ezequiel Barco como principal alvo ofensivo. O Verdão busca um jogador versátil, que atue pelas pontas e também como camisa 9 quando necessário. Barco agrada Leila Pereira, Abel Ferreira e Anderson Barros e já esteve na mira do clube em outra janela. Agora, o argentino vê com bons olhos um retorno ao futebol sul-americano. Com o sinal positivo do jogador, o Palmeiras retomou o interesse. Mas sabe que o negócio é complexo. O Spartak Moscou pede cerca de 100 milhões DAIs para liberar o atacante. Mesmo com o valor alto, a diretoria trata Barco como prioridade no planejamento. Se inscreva no canal, deixe o like e fortaleça o Verdão aqui com a gente. Neymar tá de férias, mas tem gente aqui que não tá de férias. Vai trabalhar intensivamente, inclusive até o próximo dia 23. São os jogadores que estão no departamento médico, né? O Palmeiras tem um núcleo de saúde e performance. E aí, Felipe Anderson, o Figueiredo, Lucas Evangelista e o Paulinho estão fazendo tratamento e vão seguir fazendo esse tratamento até o próximo dia 23. O Palmeiras até soltou algumas imagens sobre esses atletas, né? A gente sabe que o Felipe Anderson sofreu uma entorse no tornozelo na final da Libertadores. Os outros passaram por cirurgia, mas o Paulinho é um caso que a gente sempre fica de olho, né? Ele sofrendo com a fissura na fíbula, na tíbia, né? Na perna, por estresse, a fratura por estresse desde quando estava no Galo. Se recuperou, esse ano jogou 16 jogos, mas aí sentiu de novo, passou por uma nova cirurgia. E o médico do Palmeiras falou sobre essa recuperação do jogador. Vamos ouvir. O Paulinho se encontra aproximadamente no 4 meses e meio de pós-operatório, de uma revisão, né, de uma fratura por estresse da tíbia. Isso é um período, digamos, curto para o processo de recuperação dele. Consideramos um período de cicatrização, depois atingir a sua forma física plena, para depois a gente fazer um processo de transição física. Paulinho acabou de sair por aqui, já acabou esse tratamento de hoje, e aí eu consegui falar com ele um pouquinho, a gente se cumprimentou e eu falei, vou falar de você no vivo. Ele falou, tô show, tô me recuperando muito bem. Então é uma expectativa positiva para ele, que é a segunda contratação mais cara do Palmeiras, né, da história do Palmeiras, ele e Vitor Roque em primeiro lugar. E dessa lista de lesionados, Fred, a gente tem também o Everton, goleiro, né, que machucou a mão. Esse sim tá mais recuperado, não vai precisar vir aqui durante esse período de férias, porque tá se recuperando em casa. Mas no dia 4 de janeiro, todos eles voltam, elenco completo, para se apresentar para 2026. Muito bem, é o seguinte, eu tenho pouquíssima paciência com falta de profissionalismo, pouquíssima paciência com um jogador que tem dificuldade de entender o que é, o que representa, onde está, né? Então, vamos logo começar com o tema, porque o Bruno Rodrigues, olha aí, depois de ficar quase 600 dias parado, e não importa, o Palmeiras fez o que tinha que fazer, responsabilidade do Palmeiras de tratar todas as lesões, o Palmeiras fez o que tinha que fazer. Agora o jogador, cara, Latifi, explica para nós aí, vai, Bruno Rodrigues, fala sério, hein, neném? Vamos lá. Pois é, Massa. E aí, pessoal que está acompanhando a gente, Massini, Lavieri. A indignação do Massa foi tanta, Dandan, que ele nem quis papo comigo hoje. Nem sei se você reparou. É mesmo, cara. Para tudo, para tudo. Peraí. Para tudo. Vamos começar tudo de novo. Fala, porcada! E aí, rapaziada? No gramado sintético que a luta o aguarda, os meus parceiros estão aqui. Flávio Latifi, boa tarde, você tá bem? E aí, Massa, tudo bem? Danilo, o pessoal que está acompanhando a gente. Pois é, a notícia... O Palmeiras... O que eu até ontem estava conversando com você, né, Massini, o que eu ouvi foi que esse final de ano para o Palmeiras seria mais tranquilo, mais pé no chão, sem muita informação. E aí hoje sai essa história do Bruno Rodrigues, né? Eu vou contar para vocês detalhe por detalhe. O que aconteceu? No domingo, o Bruno Rodrigues jogou um torneio, isso é importante porque estão distorcendo isso. Então, o Bruno Rodrigues estava jogando um torneio amador e ele, no Rio Grande do Norte, ele foi campeão. Muita gente até brincou, o primeiro título dele no ano e tal. E hoje o Palmeiras divulgou uma nota à tarde dizendo que ele descumpriu uma das normas do clube, né, que é se colocar em risco físico, né? E essa situação deixou o Palmeiras muito incomodado, né? Deixou a direção do Palmeiras muito inconformada. Muito porque o Bruno Rodrigues ele ficou quase 600 dias sem atuar.
Ele rompeu o ligamento do joelho direito, depois rompeu o tendão patelar do joelho esquerdo, e nesse período ele ficou quase 600 dias sem atuar. E aí, a informação que eu tive é que o Bruno Rodrigues não será mais jogador do Palmeiras. Importante a gente dizer que uma coisa não está relacionada à outra, diretamente à outra. O Palmeiras não está negociando o Bruno Rodrigues, a saída do Bruno Rodrigues, por conta do jogo. No ano passado, na reta final dessa temporada, o Palmeiras percebeu que o Bruno Rodrigues não estava no mesmo nível técnico do que os outros jogadores do elenco. A gente vai relembrar aquele jogo na Vila Belmiro que o Bruno Rodrigues foi titular e ele não foi bem. Não foi bem, não conseguiu suprir a ausência do Flaco e do Vitor Roque e ficou exposto. A partir desse momento, a comissão técnica do Palmeiras entendeu que precisaria se reforçar com o atacante. Ou seja, o Bruno Rodrigues já integrava a lista dos negociáveis. Só que esse episódio ajuda a retificar tudo isso que o Palmeiras já estava pensando. É óbvio que o Bruno, a gente vai até chegar a ler, né? O Bruno Rodrigues não se pronunciou, o único pronunciamento dele foi um comentário no Instagram que ele fez para um colega nosso. A gente vai ler ele para vocês. Só que essa situação deixou claro que o futuro dele não será no Palmeiras. O Palmeiras ficou bem irritado com essa situação, porque naturalmente já não deixaria o jogador participar. Só que o fato do clube não ser consultado em nenhum momento sobre, e ainda mais pelo contexto e do histórico de lesões do atleta, o Bruno Rodrigues não será mais jogador do Palmeiras em 2026. Muito bem, e aí mais de 20 milhas, né? Que o Palmeiras investiu nele. Oi? 25 milhões, Massa, no final 25 milhões de reais. Beleza. Então vamos lá. O Lavier, é o seguinte, meu velho, tá faltando comando no Palmeiras? Porque, meu, sabe, começa essas coisas, o cara vai, não obedece, vai, joga, entendeu? Pô, tem que ter comando, o clube tem que ter comando, pulso firme. Massa, eu acho que a resposta do Palmeiras foi justamente para manter esse pulso firme, né? Convenhamos que não tem muito, eu acho, como controlar, além de você orientar o jogador. Falar, olha, você não pode ir. Agora, cada jogador vai para um canto do mundo. O Veiga, eu soube que estava indo lá junto com os repórteres que estavam indo para o Catar. Ele estava no mesmo avião lá para cobrir o Flamengo. Ele devia estar fazendo escala, sei lá para onde, Tailândia, sei lá. Se na Tailândia ele for jogar bola, não tem muito como controlar. Agora, se o Palmeiras descobre, tem que multar. Eu acho que é o que fizeram com o Bruno Rodrigues e foi rápido, né? Mal vazou, já tinha informação de que ele ia ser punido. Acho que serve de exemplo para os outros também. De novo, ressaltando que o cara é convidado para um jogo beneficente. Não é que o Palmeiras proíbe, o Palmeiras pede que os jogadores comuniquem para que o Palmeiras tenha alguma orientação, que o Palmeiras libere ou não, dependendo do caso do atleta. E aí o Bruno Rodrigues, acho que ele foi bastante sem noção, né? Porque ele ficou esse tempo todo se recuperando de lesões no joelho, mais de uma vez, o clube deu apoio pra caramba para ele, e agora ele fez o que fez. Sobre a grana, eu vou esperar para saber o que vai acontecer, como o Palmeiras vai negociar para poder tirar a conclusão. Porque depois que o Palmeiras conseguiu fazer alguns negócios recentes aí, eu não duvido nada de que o Palmeiras consiga fazer um negócio que a gente vai falar, olha, Bruno Rodrigues foi uma contratação errada, mas até que se deram um jeito bom aí com o erro. Vamos ver. Perfeito, perfeito. Tá aí a opinião do Danilo Lavieri. Bom, tem um amigo aqui eu gostei desse tweet aqui. Imagine o Palmeiras indo para a final com um gol de mão e uma cotovelada sem expulsão. O FBI estaria no Brasil e teríamos uma CPI instaurada, mas o pior é a mídia caladinha. Cara, cada um de nós aqui falou o seu termo, do seu jeito, quando pôde, no espaço que teve. Então, não tem essa de mídia caladinha. Eu, por exemplo, não vejo diferença do lance que aconteceu no Corinthians com o lance do Alan, né? Do Ramalho com o Alan. Mas falei sobre isso bastante, né? Lá no meu canal Raiz, o Danilo falou também, nos canais dele, o Latifi, né? Agora, se do outro lado não tem ressonância, o que a gente pode fazer, né? Nada, 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 nada. É assim que funciona. Tá bom? Aqui, ó.
Como está a recuperação do Paulinho? Olha, meu amigo Diego Iwata Lima Marada, aliás, siga o canal do Diego lá também, deu a informação que o Paulinho está sem dor. Mas eu aproveito o tema para me desculpar com a minha audiência. Eu disse lá atrás que o Paulinho teria a chance, se completasse a fase 2, de ir para o campo em novembro, lá para o dia 10, 15 de novembro. Isso não se confirmou, então minha fonte errou, certo? Não, pô. Então, Ué, você colocou sim, é, Márcio. Você falou eu sim, coloquei, completar. Ué, cara, ele não mas evoluiu. Eu mesmo tinha a mesma informação de que o Paulinho estava evoluindo bem, mas que precisava completar passo a passo a transição. Não aconteceu. Você não chegou a falar, o Paulinho vai jogar dia 10 de dezembro e não jogou. verdade, Você explicou o que estava acontecendo, é diferente aí. verdade, Mas expliquei, enfim, mas de qualquer jeito é Mas nobre você enfim, querer você sabe explicar que, para as pessoas. Achei ótimo. que a gente fala X, o sujeito entende A. Mas é bom deixar aqui, não tem problema nenhum. A gente tenta Perfeito. acertar o máximo possível e quando erra. Olha, a informação que eu tinha era essa, tinha confiança na informação e não virou. Muito bem, e aí, Latif, você está nos corredores da sociedade, né? Você, quando os caras estão lá no vestiário, você está ouvindo o velho palestra que tinha aquela. Eu cansei de ouvir no intervalo os caras discutindo, brigando, eu ia lá, ficava escutando e tal. Mas eu era torcedor, não era nem jornalista, nem pensava em ser jornalista, tá bom? Vamos que vamos, fala aí. Então, massa. Eita. Deixando claro, ontem o Pedro Pontin, né, que é o chefe do departamento médico do Palmeiras, ele deu uma entrevista para a TV Palmeiras explicando e dizendo que o Paulinho está fora do início do ano que vem, né? E aí, quando essa notícia veio à tona, essa aspa veio à tona, a torcida do Palmeiras imediatamente já falou: meu Deus, Paulinho operou e tá com dor de novo. Paulinho gastou dinheiro à toa, Paulinho nunca mais vai ser a mesma coisa. E aí eu fui conversar com o Palmeiras e eles me falaram: não tem nenhuma mudança no cronograma que fizemos para o Paulinho. O Palmeiras já contava com essa ausência no início do ano que vem. O médico do Palmeiras diz que ele ainda no começo do ano vai estar num processo de cicatrização, então por isso ele vai ficar fora. E eles me falaram o seguinte: ó, o Paulinho não sente dores, não mudou nada no planejamento dele, e que muito em breve ele estará trabalhando com bola. Muito em breve pode ser em março. Mas o que eles me falaram: quando o Palmeiras se reapresentar no dia 4 de janeiro, o Paulinho ainda não vai ter condições de treinar com bola. Foi o que me passaram. No entanto, até o fim do mês de janeiro, existe a expectativa de que o Paulinho faça trabalhos com a preparação física, o que isso inclui também trabalho com bola. O Palmeiras ele está muito cauteloso com esse retorno do Paulinho, porque já é a segunda cirurgia, né? Então o Palmeiras não quer ele pela metade, foi o que eu ouvi, essa frase. Nós não queremos o Paulinho pela metade. Então o Palmeiras vai deixar ainda o Paulinho mais em banho-maria. O que eu ouvi de pessoas próximas do jogador, que se dependesse dele, ele já estaria jogando, ele está com muita vontade de estar em campo, de poder ajudar de alguma forma, que é uma pressão que ele está sentindo, né? Até porque ele custou 115 milhões, mais 2 jogadores ao Palmeiras, né? O Patrick e o Gabriel Menino. Então, existe essa ansiedade, mas não há novas dores no Paulinho, viu? A cirurgia correu da forma que o Palmeiras esperava, ele segue em excelente evolução, como o próprio Pedro Pontin disse na entrevista, então não há por que ter esse burburinho todo em cima dessa nova cirurgia do jogador e na recuperação dele. Muito bem. Ô, Lavieri, hoje eu estou meio querendo te complicar e você é bom, por isso que eu pergunto, tá? É o seguinte: o Palmeiras errou na contratação do Paulinho? Você sabe que essa foi uma discussão que eu tive também no canal Raiz, como você fala, porque tem muita gente preocupado. Eu acho cedo para o Palmeiras ter essa conclusão, para a torcida já ficar, nossa, ferrou. Porque mesmo quando o Paulinho jogou meia hora, ele mostrou um talento incrível. Jogou bem e fez diferença. Vamos imaginar, eu sei que não é o mundo ideal, mas vamos imaginar que o Paulinho jogue para sempre 45 minutos. Cara, eu acho que já vai fazer a diferença.
obviamente que o Palmeiras não pode contratar um jogador para 45 minutos. O Palmeiras tem que contratar um jogador para jogar o tempo inteiro. Eu acho que está sendo feito de uma maneira com bastante calma. De novo, acho cedo para a gente tirar a conclusão, no mesmo caso do Bruno Rodrigues, para saber se já foi certo, foi errado. Ele completou 20% dos seus 5 anos de contrato, ainda pode ser que renove se ele voltar a jogar, e acontece num ciclo de 5 anos o jogador ter altos e baixos. Às vezes o cara pode até jogar, vamos supor que o Palmeiras não tivesse tido toda essa calma e faz ele jogar. Aconteceu parecido com Rafael Veiga e Zé Rafael, que jogaram com a dor, né? Eles jogaram com dores, de qualquer jeito. Então, eu tenho a impressão de que ainda é muito cedo para a gente tirar essa conclusão. Vamos esperar para ver o que vai acontecer na volta do Palmeiras das férias e como vai ser essa evolução. Ele já não está com dor, a cicatrização está próxima de ficar completa, e aí a gente vê o que vai acontecer. Na parada da Copa, Massa, eu acho que aí a gente já vai poder ter uma ideia melhor, porque aí sim já vai ser mais do que o prazo que o Palmeiras deu. O Palmeiras já tinha dito 6 meses, a gente que tinha recebido a informação de que ele estava indo melhor do que foi o prazo. Então, por enquanto, está tudo dentro do previsto. Vamos ver como vai ser essa reapresentação, e na parada da Copa, quando a gente estiver de novo fazendo esse programa na parada da Copa, maybe straight from USA, a gente faz uma conclusão do que foi a contratação do Paulinho. Muito bem, eu não posso dizer que foi erro, né? E às vezes quando a gente fala isso, dá a impressão que a gente está crucificando o jogador ou está cobrando o jogador. O jogador não tem nenhuma responsabilidade nisso, está zero. O Palmeiras quis correr o risco, correu, e tem mais de 200 milhões aí, né? Dos quase 800 investidos, estão nessa contratação de um jogador que faz muita falta e fez muita falta. E eu fico só pensando se não teria sido mais inteligente investir num jogador saudável, que não tivesse lesionado, né? Me parece que nesse aspecto, sim, o Palmeiras correu um risco e está pagando preço, né? Poderia ter investido essa grana em outro jogador e o Paulinho seguiria a vida dele lá no Galo, enfim, recuperado ou não, tá bom? Muito bem, deixa o like, se inscreva. Após a Rias indicar permanência na Inglaterra, Palmeiras mira Ezequiel Barco e conhece condição para contratar o atacante. Palmeiras quer um atacante que atue pelas beiradas e também consiga jogar como 9 quando for preciso. O Palmeiras segue atento ao mercado em busca de um atacante versátil que consiga atuar pelos lados do campo, mas que também tenha características de camisa 9. Dentro desse perfil, um nome que agrada muito à presidente Leila Pereira, ao técnico Abel Ferreira e ao diretor de futebol Anderson Barros é o do argentino Ezequiel Barco, atualmente no Spartak Moscou. O Verdão já havia tentado a contratação do jogador na última janela de transferências. Na ocasião, porém, Barco optou por não retornar ao futebol sul-americano, priorizando a permanência no exterior. O cenário, no entanto, mudou nos últimos meses e o atacante agora vê com bons olhos a possibilidade de voltar ao continente. Soube o Bolavip Brasil que, com o aval positivo do jogador, o Palmeiras retomou o interesse e passou a analisar novamente a viabilidade do negócio. O Spartak Moscou, por sua vez, não pretende facilitar a saída do atleta e estipulou um valor mínimo de 100 milhões reais para liberar o argentino. Mesmo diante do alto investimento, o Alviverde não vê o montante como um grande empecilho. A diretoria trabalha com a ideia de realizar entre 3 e 4 contratações pontuais nesta janela e está disposta a investir pesado para qualificar ainda mais o elenco visando as principais competições da temporada. Internamente, a avaliação é de que Barco se encaixa perfeitamente no modelo de jogo de Abel Ferreira, oferecendo mobilidade, intensidade e capacidade de decidir partidas tanto atuando aberto quanto centralizado. Por isso, o nome do argentino é tratado como prioridade dentro do planejamento. As conversas ainda estão em estágio embrionário, mas Leila Pereira estuda avançar nas tratativas nos próximos dias. O Palmeiras sabe que o tempo será um fator importante para evitar concorrência e aumentar as chances de fechar o acordo. Inicialmente, o plano A da diretoria era a contratação de John Arias. No entanto, após o colombiano indicar o desejo de permanecer no futebol europeu, o Palmeiras mudou o foco e passou a tratar Ezequiel Barco como principal alvo, estabelecendo um prazo interno para tentar concretizar a negociação.